em 2023, 2 anos atrás, e Deus nos feriu a verdade que contém nesse livro 1 ano antes, 2022. Nós pregamos sobre isso aqui durante 1 ano. 2023 nós lançamos o livro, e uma coisa que Deus gerou no meu coração é que assim que eu terminei de escrever esse livro, eu decidi fazer um jejum de 3 dias. 3 dias onde eu bebi apenas água, e eu tinha um único pedido ao Senhor: Senhor, aonde esse livro chegar, qualquer pessoa, crente ou não, que esse livro ele seja um instrumento de cura para quem receber esse material, para quem receber esse livro. E eu estou falando sobre isso porque eu estava em São Mateus pregando, e no final do culto eu estava assinando os livros ali, falando com as pessoas, e uma pessoa bem interessante chegou e falou assim: pastor, eu comprei o seu livro anterior quando você veio ano passado, mas eu nunca li. What? Como assim, irmã, que você comprou o livro e nunca leu? É, pastor, porque eu comprei o livro, eu tinha uma amiga que estava num estado depressivo muito sério, e eu dei o meu livro de presente para ela. Ela leu o livro e foi curada. Incrível o que Deus tem feito, irmãos, através desse material. E como eu disse no início, eu vim para cá sem saber exatamente o que pregar. E de vez em quando o Senhor tem me feito voltar para algumas verdades desse livro. Então eu sinto no meu espírito que essa verdade ela é pontual para hoje. E na introdução do livro, eu vou já ler o texto com você. Na introdução do livro, eu escrevi assim: alguém disse que a maior parte das pessoas crucifica-se entre 2 ladrões: os remorsos de ontem e as preocupações de amanhã. Muitos de nós vivemos um calvário existencial, um calvário real, onde muitos estão crucificados ou com o passado ou com o futuro. Muitos estão sendo roubados de uma forma violenta do hoje, porque decidiram ou viver no passado ou viver no futuro. E o hoje tem sido roubado. Eu quero compartilhar com você algo que está aqui nesse material e com certeza vai falar sobre nós. E eu estou chamando isso de cada dia como o último. Eu quero ler com você Hebreus. Abra comigo a carta aos Hebreus. Vou tentar ser bem didático, como fui no primeiro culto. Mas Deus mais uma vez nos feriu com a sua palavra. Ela é sim como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir até as intenções mais profundas do nosso coração. Hebreus capítulo 4, eu quero ler com você o versículo de número 7. Podemos? Hebreus 4, 7. Vou ler a versão no telão primeiro. Diz assim: por isso, Deus estabelece outra vez determinado dia, chamando-o... Me ajuda. Por isso, Deus estabelece outra vez determinado dia, chamando-o... Determinado dia, chamando-o... Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que antes fora dito: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. A versão da Bíblia, a mensagem, diz assim: Deus continua renovando a promessa e estabelecendo a data de hoje, como fez no Salmo de Davi, séculos depois do convite original. Hoje, por favor, ouçam, não fechem os ouvidos. Cada dia
como último, eu quero falar com você sobre isso nessa noite. Eu prometo que eu não vou demorar, mas feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Jesus. Essa é a tua palavra. E nós permitimos sim que essa palavra penetre até a divisão da alma e do espírito. E cada um de nós aqui seja ferido por essa palavra, perfurado por essa verdade, penetrado pela revelação do teu Espírito. Senhor, nos leva a esse lugar de entendimento, não apenas, Senhor, de informações, mas de revelações claras, revelações, Senhor, reais, a respeito do que o Senhor espera de cada um de nós nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Existe um grande significado nessa expressão, que nós acabamos de ler no versículo 7 do capítulo 4 da carta aos Hebreus. Quando Deus ele diz que Ele mesmo estabeleceu um dia, chamando-o de hoje. Pelo simples fato de nós termos um texto na Escritura dizendo isso, ele já é importante. Se nós vemos esse mesmo texto sendo repetido por diversas vezes, por vários autores, aí nós precisamos considerar esse texto não apenas importante, mas muito importante. Capítulo 4 e versículo 7 que nós lemos, a Bíblia diz que Deus estabeleceu um dia chamando hoje. Agora no mesmo livro, no capítulo 3, dos versículos 7 a 9, olha o que o autor de Hebreus vai dizer. Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião durante o tempo da reprovação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos. Versículo 15. Por isso é que se diz, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião. Salmos de número 90, os versículos 7 e 8. Salmos 90, 7 e 8. Diz assim: Salmos 95, 7 e 8. Obrigado, Léo. Pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho sobre os seus cuidados. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. Você consegue perceber? E nós não precisamos ser profundamente teológicos para entender que há uma grande importância nessa expressão. O dia chamado hoje. É interessante que o texto que nós lemos, além dele falar sobre um dia que é chamado de hoje, ele vai dizer que nesse dia, eu e você, uma vez que nós ouvimos a voz do Senhor, nós não poderemos endurecer o nosso coração. Como exemplo dos israelitas do deserto. Repito, nós não precisamos ser profundos teólogos para entender que quando a Bíblia fala sobre hoje, ela está falando sobre urgência. Nós não precisamos ser acadêmicos da Escritura para entender que hoje tem a ver com o dia da nossa oportunidade. O período em que a graça de Deus ainda está sendo manifestada sobre nós. O momento que nós estamos vivendo, o momento presente, a urgência do agora, enquanto a nossa vida ainda ela existe, enquanto dura a vida, enquanto ainda há tempo.
Enquanto ainda nós podemos falar, eu tenho um hoje. A W. Tozer, um dos meus autores favoritos, ele diz que Deus vive em um eterno agora. Deus vive em um eterno agora. Liga o Fantástico Mundo de Bob aí na sua mente. E me acompanha. Olha para mim aqui. Deus, sendo onipotente, onisciente, onipresente, presciente, e nós passaríamos aqui a noite enumerando os atributos de Deus, sem ainda conseguir definir a vastidão que é o ser de Deus. Olha para mim aqui. Liga o Fantástico Mundo de Bob, senão você não vai entender. Ligou? Então me acompanha. Se Deus, sendo Deus, um ser que sempre existiu, sem começo e sem fim, e ainda assim vive apenas no hoje, como é que nós, seres mortais, que temos início e temos fim, temporários, passageiros, temos a mania de pensar que nós podemos viver no ontem e no amanhã? Bora para casa? Irmãos, não está aí toda a explicação para as nossas preocupações, para as nossas ansiedades. Deus, sendo Deus, um ser que sempre existiu, Ele vive no hoje. E se você pudesse ainda ligar o mundo de Bob aí e viajar um pouco mais e me perguntasse, pastor, quantos anos tem Deus? Quantos aniversários Ele já fez? Qual é a idade de Deus? E a Bíblia vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Esse Deus todo-poderoso, que nós o amamos e o adoramos aqui, domingo após domingo, esse Deus vive no agora, como eu, Lúcio. Acho que eu posso viver no amanhã, no ontem. Agostinho de Hipona, ele dizia nas suas confissões, tão pouco sobre Deus, tão pouco em ti o hoje termina. E sendo que os teus dias jamais terão fim, teus anos, sobre Deus, teus anos são simplesmente este dia de hoje. Não desliga, não muda o canal do Mundo de Bob. Continua lá. Se Deus vive em um eterno hoje, em um eterno agora, você consegue imaginar que na mente de Deus, Ele consegue ver, há 12.000 anos atrás, o Filho dele ser crucificado. E ao mesmo tempo Ele consegue nos ver aqui, sentados, ouvindo a sua palavra, ou alguém em pé, pregando a sua palavra. E ao mesmo tempo Ele consegue ver o final dos tempos, o seu Filho rasgando os céus e voltando para reinar sobre nós. Você consegue perceber que esse Deus, irmãos, é até teologicamente difícil, fora da teologia mais ainda, a gente compreender isso. Mas nem Deus tem poder para mudar o nosso passado. Não que Ele não possa fazer. Se até o Wolverine voltou... Não... O pessoal nem assistiu esse filme, tão ruim que foi. Não, se Deus decidiu viver no hoje, por que nós estamos vivendo como se nós fôssemos viver para sempre?
escravos do passado, reféns do futuro. Quando nós olhamos para a Escritura, irmãos, nós vemos Jesus falando, nós vemos Jesus vivendo, mas constantemente Jesus está apontando para essa verdade. Jesus está nos ensinando a viver um dia de cada vez. Jesus está nos ensinando a nos concentrarmos, a todo o nosso foco está direcionado apenas para aquilo que realmente interessa. Não ontem, não amanhã, hoje. Lembra da oração do Pai Nosso? Imagina a roda, Jesus conversando com os discípulos, e os discípulos com uma indagação: Senhor, ensina a gente a orar. Beleza, lá vai. Vocês oram assim: Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Irmãos, imagina os discípulos ouvindo essa oração. Jesus nem terminou de orar, um está cutucando o outro, falando assim: pão de hoje? Quer dizer que não, essa oração não vale para amanhã? Quer dizer que eu tenho que voltar amanhã para mais uma vez dizer: Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E hoje, eu preciso do pão de hoje. E pode deixar registrado aí no RH Celestial que amanhã eu estou de volta aqui. Sabe o que é o problema? Não é só uma falha nas nossas orações. Porque nós decidimos não só orar assim, mas viver assim. Acreditamos que as nossas orações têm prazos de validade. Eu vou orar, essa oração vai durar uma semana. Na próxima semana eu volto. Talvez dure um mês. No próximo mês eu volto para orar de novo. E Jesus está falando: não. Diariamente. Escute. Muitos estão precisando lidar com aquilo que já apodreceu, que veio das mãos de Deus, mas já apodreceu. Porque são preguiçosos em voltar dia após dia para colher o pão, o maná que Deus está liberando hoje. Lembra do povo no deserto? Por boca de Moisés, Deus falou: não guardem para amanhã. Só vale para hoje. Estava conversando com um discípulo meu ali fora. Ele falou assim: pastor, eu estou lendo o Evangelho de Marcos. Eu não sei como esse povo era tão incrédulo, pastor. Eles estavam vendo Jesus, vendo os milagres. Eu olhei para ele e falei assim: se tu estivesse lá, cara de pau, tu estaria no mesmo grupo deles? Irmãos, se nós estivéssemos no deserto, tu acha que tu seria Moisés com o cajado na mão? A gente ia com uma sacolinha no bolso, irmão. Né, Sandra Karine? A gente ia com uma sacolinha no bolso. Moisés não ia perceber. O cara que mora na cabana do lado da minha não ia prestar atenção. Eu ia colocar debaixo daquele vestido gigante. Eu ia arrumar em algum lugar, o Anderson. Eu ia levar um pouco desse maná a mais, com certeza. Mas só que muitos estão experimentando, ainda que algo que veio de Deus, mas algo que já passou a validade, algo que já venceu, algo que não presta mais, apodreceu, porque muitos estão sendo preguiçosos espiritualmente em voltar dia após dia para o Deus que nos chama hoje. É por isso que muita gente tem dificuldade de entender o que é prosperidade. Porque tem muita gente achando que prosperidade é Deus nos dar hoje o que nós precisamos amanhã. E isso não é prosperidade. Prosperidade é Deus nos dar hoje o que nós precisamos hoje. Faltou alguma coisa para você? Prosperou então.
Pastor, mas o que eu estou precisando para daqui a uma semana? Opa, calma. A equação não fecha com essa fórmula. Pastor, e o que eu vou precisar daqui a um ano? Daqui a 5, daqui a 10? Irmãos, eu falei isso no primeiro culto. Eu vou repetir novamente. Eu tenho um filho de 7 anos. E um de 3. Essa talvez está sendo uma das lições mais difíceis, tanto para a gente viver em casa, quanto para a gente ensinar para eles. Filho, um dia de cada vez. Irmãos, ano passado, ele faz aniversário em outubro, vai fazer agora em outubro, 9 de outubro, o Ian. Ano passado, fez aniversário. E o aniversário mal terminou. Ele já tinha 3 sugestões para a mãe dele, para os próximos 3 aniversários que viriam. Eu vou ler os seus pensamentos agora. Olha para mim aqui. Ah, pastor, mas ele é só uma criança. Olha para mim. E tu? E eu? Ah, pastor, ele pode. Criança é assim mesmo. Fica pensando no futuro, nas coisas. E nós? Irmãos, nosso problema é que nós fomos doutrinados pela cultura, pela mídia, pela sociedade, pelo nosso histórico familiar. E nós fomos ensinados a valorizar o que nós não temos amanhã. E desvalorizamos o que nós temos hoje. Nós não temos o amanhã, nós contamos com ele. Nós temos o hoje e nós desprezamos ele. É por isso que quem não vive hoje, ele vai se tornar um escravo do amanhã. Talvez uma das coisas que Deus mais usou para me ferir enquanto esse livro era gerado dentro de mim e eu pregava aqui na igreja, é quando o salmista vai dizer: este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos. Que dia, pastor, é esse que o Senhor fez? Ontem? Amanhã? Não. Hoje. Quem aqui acordou, abriu os olhos e sorriu? A maioria de nós, irmãos, acorda com remorso por não ter morrido durante a noite. Já é triste a vida que a gente vai encarar. Por que eu não morri durante a noite? Não, segunda-feira é um teste. Só que Deus está dizendo: eu, não o diabo, eu fiz esse dia. Eu fiz esse dia. Sabe, talvez você chegou até aqui hoje, nesse horário, quase 20 horas da noite, e até aqui o seu dia foi terrível, foi um caos, o pior dia da sua vida. Eu estou aqui para dizer para você que esse dia não foi feito pelas mãos de Satanás, esse dia foi feito pelas mãos soberanas de Deus. Por isso ele diz: alegre-se. Vou te dar 1 minuto. 1 minuto para você se alegrar. 1 minuto para você agradecer. 1 minuto para você celebrar. 1 minuto para você dizer: Deus, obrigado. Esse dia é o hoje que o Senhor me deu. E esse é um presente. Está correndo 1 minuto. Aleluia. 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 Hoje é o dia que Deus fez. Alegre-se. Para de esperar para amanhã, para viver o dia que Deus quer que você viva hoje. Nós somos atropelados por uma graça absurda desde o primeiro abrir de olhos desse dia, irmãos.
Pastor, mas eu não vi nada diferente. A maior prova disso é que você tem um hoje. Apareceu na minha timeline do Instagram um vídeo. E o pastor, ele começa a pregar num culto. E ele faz, não precisa repetir. Ele diz assim, olha para a igreja e fala assim: irmãos, por favor, fiquem de pé. Aí os irmãos se levantam. Agora sentem. Aí os irmãos sentam. Aí ele fala, mais uma vez, fiquem de pé. Agora sentem. Mais uma vez, fiquem de pé. Agora sentem. Aí dá uma pausa. Ele olha para a igreja e fala assim: vocês não estão falando, mas vocês estão reclamando. Aí ele começa a chorar. Alguns anos atrás, a minha esposa teve um AVC e ela não pode mais fazer esse movimento. E vocês estão reclamando do hoje. E vocês estão reclamando da possibilidade de se movimentar, de levantar, de subir e de sentar. Nós somos amados hoje e a prova disso é o hoje. Aprenda com o ontem, prepare-se para o amanhã, mas viva hoje. Alguém pode estar dizendo, pastor, mas esse hoje, em especial, esse hoje, está sendo insuportável. Eu quero garantir para você que o hoje só é insuportável. O hoje, ele só se torna insuportável quando ele é invadido ou pelo ontem ou pelo amanhã. É por isso que alguém definiu preocupação e ansiedade como uma pessoa que é empurrada para diferentes direções. Nós estamos tentando viver o ontem e o amanhã, mas somos roubados do hoje. E o medo desse amanhã tão fantasmagórico que é, o medo desse amanhã, ele está diretamente ligado ao valor que nós damos para o hoje. É por isso que o autor da carta aos Hebreus ele vai dizer: ei, vocês têm uma decisão a tomar agora. Se vocês estão ouvindo a voz do Senhor, façam um compromisso. Qual, pastor? Ouviu hoje? Faça hoje. Ouviu hoje? Obedeça hoje. Entendeu hoje? Viva hoje. A revelação de Deus feriu o seu coração hoje. É para ser colocada em prática hoje. Olha para 3 pessoas aí perto de você, por favor, me ajuda a pregar. Diga, ouviu hoje, faça hoje. Ouviu hoje, faça hoje. Ouviu hoje, faça hoje. Por quê, pastor? Porque vai chegar o tempo aonde esse hoje vai passar para sempre. Vai chegar um tempo aonde esse hoje ele vai acabar definitivamente. Vai chegar um tempo, irmãos, aonde tudo aquilo que nós possuímos, esse hoje, esse momento presente, ele vai passar. Irmãos, é difícil de entender isso aqui. Esses são os 30 centímetros mais longos da nossa vida. É a distância entre aquilo que nós aprendemos aqui e aquilo que nós recebemos aqui. Alguém pode estar ouvindo o que eu estou falando e está dizendo assim: pastor, eu já sei disso. Eu sei disso. O meu psicólogo do Instagram de vez em quando coloca uma frase assim, tipo, viva hoje. Aproveite hoje. Carpe diem. Tem outras frases mais legais, né? Não, minha pergunta não é se você sabe aqui, a minha pergunta é se você sabe aqui. A minha pergunta não é apenas se essa informação já está na sua mente. A minha pergunta é se isso já é uma revelação no seu coração e se você já está vivendo o hoje com a urgência que Deus nos chama para viver. Nós não temos o passado. E também nós não podemos mudá-lo. Nós não temos o futuro. Esse só Deus conhece. Nós só temos o hoje. Use com moderação. Já ouvi alguém falando por aí? Rapaz,
A vida é curta, é melhor você aproveitar. Já ouviu? Já te fizeram um convite assim? A vida é curta, aproveita. Eu vou repetir essa frase agora biblicamente. As pessoas vão dizer por aí, a vida é curta, é melhor aproveitar. Biblicamente eu vou dizer, a eternidade é longa, é melhor se preparar. Muitos estão no afã de aproveitar agora, estão desperdiçando o agora. Não tem que aproveitar agora. Não vou ter mais tempo. Eu sou muito novo. Essa vida religiosa, quadrada, retangular, hexagonal, esse negócio de crente, não é para mim. Eu vou aproveitar agora. Ei, muitos estão aproveitando agora, mas estão perdendo o agora, hoje. Estão sendo roubados do maior presente que Deus poderia nos dar hoje. Pastor, por que essa mensagem é importante? Porque se você está ouvindo a voz de Deus agora, e ainda assim, você está rejeitando tudo isso no seu coração, você pode perder a sua oportunidade. E hoje pode passar. Como assim, pastor? Olha o que a Bíblia diz. Lucas 19, 41 até o 44. Está comigo aqui? Diga amém. Lucas 19, 41 a 44. Quando se aproximou e viu a cidade de Jerusalém, Jesus chorou por ela e disse: se neste dia você compreendesse o que traz a paz, todavia isso agora está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão por todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Uma outra versão diz, você não reconheceu o dia da sua visitação. Uma outra versão vai dizer, você não reconheceu o dia da tua oportunidade. Irmãos, vai chegar o dia onde o hoje vai passar completamente, definitivamente. E a oportunidade que nós temos hoje, nós não teremos mais. William Lindsay disse o seguinte: o momento presente é nosso. Não sabemos o que haverá amanhã. E se desperdiçarmos o nosso dia de misericordiosa visitação, nós não teremos nova oportunidade de voltarmos para o Senhor e alçarmos a glória. Quantas pessoas que abriram mão do hoje, perderam o hoje definitivamente. É por isso que nós precisamos entender que há um senso de urgência na voz de Deus. Quando Deus fala uma vez, irmãos, já é suficiente para eu e você nos colocarmos de pé e obedecermos aquilo que Ele falou. Repetidas vezes, Deus vai dizer, ei, existe um dia, e esse dia é o hoje, e esse hoje é uma mensagem de urgência. Faça alguma coisa agora. Por quê, pastor? Porque você não sabe quanto tempo você terá para decidir outra vez. Olha o que Paulo vai falar aos Coríntios. 2 Coríntios capítulo 6 e o versículo 2. Preste atenção. Pois ele diz, Deus diz, no tempo favorável ouvi você, e no dia da salvação eu ajudei. Digo-lhe que amanhã é o dia, é o tempo favorável. Amanhã é o dia da salvação. Você leu assim? Mas é assim que muitos vivem. Amanhã, pastor.
Deixa eu me preparar melhor. Aí eu vou para Jesus. Aí eu vou ser crente. Aí eu vou me converter. Irmão, escute. A pior tragédia é um púlpito onde um pregador consegue garantir para aqueles que o ouvem que eles terão um amanhã. E eu não posso fazer isso por vocês. Porque a Bíblia está dizendo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Nem eu, nem você sabemos se nós teremos um futuro para decidir. É por isso que a Bíblia diz que o tempo é agora, o dia é agora, o hoje está acontecendo agora. Vem para mim aqui, irmãos. Eu não quero ser terrorista ou algo do tipo. Mas pensa bem. Todos aqueles que estarão no inferno tinham a esperança de se corrigir mais tarde. Você lembra da parábola, da história, não parábola, da história do rico e do Lázaro? A primeira coisa que ele chegou no inferno, que aconteceu com ele, que ele se tornou evangélico? Jesus manda Lázaro voltar para evangelizar a minha casa. Chegou no inferno e virou evangélico. Só que para mim aqui, tarde demais. Tarde demais, irmãos. É por isso que a voz do Espírito está gritando através do autor da carta aos Hebreus e dizendo: ei, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, hoje, não endureçam o vosso coração. Um dia, um jovem perguntou a um rabino em Israel. E ele disse: mestre, qual é o melhor dia para eu entregar a minha vida para Deus? O rabino, muito sábio, olhou para ele e disse assim: o melhor dia para você entregar a sua vida para Deus é no último dia antes de você morrer. Aí o jovem olhou para ele e falou assim: what? E que dia que eu vou morrer? Aí o rabino, de forma muito sábia, olhou para ele e disse assim: pois é, então faça isso todo dia. Eu já podia ter encerrado e ido para casa, confesso para você. Nós não podemos dar desculpas para não acreditar. Nós não podemos endurecer o nosso coração, como eles fizeram no deserto. Porque em algumas coisas, é até possível a gente deixar para amanhã. Outras, pode ser fatal. Em algumas coisas, é até possível deixar para amanhã. Em outras, pode ser fatal. Por quê, pastor? Porque até para a graça de Deus existe um limite. Como assim? Qual é o limite? A própria vida. Para aqueles que rejeitaram a graça, para aqueles que abandonaram o sacrifício de Jesus e a vida terminou, a graça encerrou. Para aqueles que foram afetados pelo Evangelho, eles vão desfrutar dessa graça eternamente. Mas tem um limite para a graça. E esse limite é a própria vida. Irmãos, facilmente a gente fala sobre o amanhã. Talvez a gente nunca veja ele. E tudo que a gente possui é esse momento. Hoje. Alguém disse que nós deveríamos viver cada dia como se ele fosse o último. Por quê, pastor? Porque nós não sabemos nada, absolutamente nada, sobre o amanhã.
Um dia perguntaram para, não sei qual deles, para o Dalai Lama, e perguntaram para ele: o que mais impressiona você no homem? A resposta dele é interessante. Ele disse: os homens, eles são impressionantes. Como assim? Porque os homens, eles perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Por pensarem ansiosamente no futuro, eles se esquecem do presente. De tal forma que eles não vivem nem o presente, nem o futuro. Eles vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. A vida é uma contínua despedida de dias que não podem voltar. É por isso que a graça de Deus deve ser aceita hoje. A confiança e a obediência em Deus deve se manifestar hoje. A devoção e a paixão por Deus, ela deve começar hoje. A vida vibrante, a vida com Deus, ela deve se iniciar exatamente hoje. Por quê, pastor? Porque pode ser que nós não teremos um amanhã. Existe uma história a respeito do grande evangelista Dwight Lyman Moody, D.L. Moody. Ele estava em uma série, isso eu escrevi no livro, ele estava em uma série de conferências na cidade de Chicago, e ele ia pregar por vários dias, e ele fez algo que até então ele nunca tinha feito. Ele termina de pregar o primeiro dia da conferência, e ao término do sermão ele diz assim: eu não vou fazer o convite para vocês virem à frente e se arrepender e se converter. Vocês podem ir embora, vão para a casa de vocês, vão para os hotéis de vocês, e amanhã vocês voltem. Pensem na decisão e vocês voltem para tomá-la. Despediu as pessoas, elas foram embora. Aconteceu o que a história chama de o grande incêndio de Chicago. Uma parte assustadora, irmão. Grande. Hotéis, casas, lojas, prédios, imóveis, residenciais foram queimados completamente. Inclusive, alguns hotéis, onde as pessoas que participavam da conferência de Moody estavam hospedadas. Essas pessoas nunca mais tiveram hoje para se decidir. A partir dali, Moody tomou uma decisão que nunca mais ele encerraria um culto ou terminaria de pregar um sermão sem fazer um convite para as pessoas virem à frente e se arrepender diante de Jesus. Sabe por quê? Porque nós não sabemos nada sobre o amanhã. O que nós temos é o hoje. Como dizia Martinho Lutero, eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Eu falei isso aqui no primeiro culto. Talvez muitos aqui cantaram Maranata. Maranata. Só que Maranata não é vem amanhã, Jesus. Mas será? Se ele rasgasse os céus e descesse agora, nós teríamos realmente vivido o hoje da forma que o agradaria? É por isso, irmãos, que nós precisamos do Evangelho não apenas para sermos salvos. Nós precisamos do Evangelho até mesmo para cantar, para adorar. Nós cantamos Maranata. Vem agora, Jesus. Vem agora, Jesus.